Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, a Camila, que veio direto do Recife. E hoje neste canal nós vamos falar sobre vida real, sobre empreendedorismo, sobre mercado de luxo. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, é sempre uma honra. Muito legal. Eu conheci a Camila na época da pandemia, num evento super legal que teve sobre experiência do cliente, que é o CSX Week. Isso. E aí eu conheci, porque eu estava nesse movimento de estudar sobre experiência do cliente, e a Camila é a criadora desse movimento. Vou pedir depois para ela contar um pouquinho pra gente. E vocês sabem que eu gosto muito de cultivar relacionamentos. E desde 2020, eu sempre mando uma mensagem para Camila, a gente já se encontrou presencial em um outro momento. E esse é o poder das conexões. E hoje ela está aqui para poder conversar com a gente, uma pessoa iluminada. E eu vou pedir para ela se apresentar. Se apresente aí, Camila, para nós. Ai, muito obrigada. Então, eu sou Camila Barbalho, hoje eu sou empresária, né? Trabalho na área de educação e de eventos. E estou muito feliz de poder estar aqui, poder falar um pouquinho sobre o que eu faço. Também sou líder do Grupo Mulheres do Brasil, voltada às mulheres. E não vou contar muito, não. Vocês vão me conhecer agora quando ela for perguntando sobre mim. Eu vou dando pinceladas de quem sou eu. Legal. E eu sempre vejo a Camila, eu acompanho, inclusive, a minha formação em sucesso e experiência do cliente, eu fiz pela Key University, que foi o curso da Camila. Ela é minha mentora, gente. Olha aqui, minha mentora está aqui. E eu aprendi muito com ela nessa jornada. E eu sempre vejo ela com essa figura da empresária, da mentora, da palestrante. Eu vejo muito a vida profissional. E hoje, quando ela chegou aqui, eu falei assim, Camila, eu estou filosófica, estou profunda. Me conta um pouquinho da sua história. Você se sente tranquila para poder compartilhar um pouco da sua trajetória? Porque eu, como mulher, eu sempre quero saber como que a outra fez para chegar lá, o que impulsionou, quais foram os desafios. E ela me contou a história dela e agora eu vou pedir para ela compartilhar. Você nasceu aonde? Eu nasci em Brasília, sou brasiliense, morei lá até os 16 anos, quando meu pai se aposentou e queria morar perto do mar. E aí eu fui morar em Natal. E aí eu morei em Natal uns 10 anos, quando eu fui convidada para cuidar do Nordeste, que aí eu fui morar onde eu resido hoje, atualmente em Recife, e tô lá até agora. Fui convidada para cuidar do Nordeste foi o que exatamente? Então, eu trabalhava numa empresa de construção civil, eu trabalhava na área de relacionamento com o cliente. Eu me dava muito bem com o cliente, né? Eu sempre fui muito sincera, eu sempre acho que para que o cliente tenha confiança com você, você tem que falar a verdade mesmo que não seja aquilo que ele queira ouvir, porque é muito importante manter essa integridade junto ao cliente. Então eu me destaquei muito na empresa e ele falou assim, Camila, eu queria que você cuidasse da regional Nordeste inteira. E aí eu tive que cuidar de todas as regionais do Nordeste e o polo aéreo, o Recife era o melhor polo aéreo para conseguir viajar entre os estados. E por isso eu fui morar em Recife, para poder cuidar de todos os estados nessa parte de relacionamento com o cliente. E aí imagina, né? Só chega em mim que ninguém consegue resolver. E foi muito bacana, foi uma escola, adorei. Passei quase 10 anos ali nessa empresa, nessa parte de coordenação do Nordeste, foram uns 3 ou 4 anos mais ou menos. E foi um aprendizado muito bacana, foi da onde surgiu a ideia de fazer a Key University, por exemplo. Eu falei, meu marido falou assim, cara, você tem tanto conhecimento, você já deu com tanta bronca, porque só chegava as piores coisas para mim, falou que você consegue fazer uma consultoria e ajudar genuinamente outras pessoas, né, outros empresários, e daí começou a surgir a Key Custom, né, que inicialmente ela se chamava Key Custom. E legal que ela teve o incentivo do marido dela, tipo, olha, eu te admiro, você é muito boa, vamos colocar isso pro mundo conhecer. E é legal porque é muito parecido com a minha história. Eu não era da área de marketing, e aí o Rodrigo super me incentivou também, falou, vai, brilha, eu tô aqui para te dar a retaguarda, e aí a coisa começou a fluir. Como é bom a gente caminhar com um companheiro, com pessoas que nos inspiram, né? Então, para mim teve um problema maior. O que acontece? Meu pai batia na minha mãe quando eu era pequena. E eu falava assim, eu nunca quero depender de homem nenhum. Então eu tive sempre isso muito consciente. Eu sempre criei a minha independência financeira para nunca depender de homem. Quando eu saí dessa empresa, que Eric falou assim, vai empreender, o meu maior medo é, gente, se a minha reserva acabar e eu tiver que depender de homem. Então, para mim, foi muito difícil começar a empreender por conta desse meu problema de, tipo, eu não quero depender. E foi um trabalho psicológico. Não que eu precisei depender, graças a Deus, financeiramente, eu nunca precisei depender de Eric, que é meu marido. Mas o apoio emocional, nossa, que dinheiro não compra, dinheiro nenhum compra, valeu toda a pena. Então, assim, foi bom, foi gostoso. E talvez eu não tivesse conseguido chegar onde eu cheguei se eu não tivesse tido o apoio do Eric. Né? Não financeiro, mas o apoio de estar junto, de acreditar em mim, de falar, vai lá, você pode, né? Porque a gente tem aquele síndrome da impostora, a gente acha que não consegue, a gente acha que não é boa, ele fala, você é boa, você vai conseguir. Então, para mim, foi um diferencial muito grande ter meu parceiro me apoiando, tá comigo nesse momento. E quantos anos você tá com a Eric? 8 anos. Fiquei sabendo que veio um relacionamento do mundo corporativo pra vida, como que foi isso?
Então, eu sou trabalho de futebol clube. Ele também, nós somos trabalho de futebol clube. Não tinha como se relacionar se não fosse no trabalho. Então, gente, eu tava já com meus 30 e poucos anos. Falei, eu não acreditava nesses amores avassaladores, nessas coisas. Falei, enfim. E aí, Eric me fez a minha entrevista, né, comigo, e ele olhou pra mim, falou comigo, e sabe quando você fala com uma pessoa que você sente uma sinergia, que você acha a pessoa bacana, não sabe o que é? E eu saí falando dele, falei, gente, o meu entrevistador é muito bacana e tal. E no dia que a gente foi, o dia que eu fui trabalhar com ele, ele tem ele sempre leva as pessoas para almoçar no primeiro dia. Ele leva com todo mundo, vai todo mundo da equipe para almoçar, para conhecer, para se integrar. Nesse dia, gente, eu sou estabanada. Quem me conhece no meu dia a dia sabe que eu sou meio estabanada. Eu fui cair. Quando eu caí, ele me segurou. Gente, parecia aquela cena de novela, faltou só a musiquinha de fundo. O mundo fundo. parou naquela hora, né? Exatamente, olho no olho, aquele clima e tal. Gente, é meu chefe. Onde come a carne, não se come o pão. Algo assim, né? Parecido. Ditado, né? Esse ditado. Enfim, eu sei que depois de muito tempo, a gente é muito profissional, né? Quem conhece Eric sabe, ele é muito profissional, então assim, a gente seguiu, por mais que eu sentia aquele sentimento, a gente não ficou junto, até que a gente saiu da empresa onde a gente trabalhava, e aí começou esse romance e nunca mais acabou, né? Então, nunca estamos juntos. Vamos casar agora, vai ter casamento. Que delícia. Vamos oficializar esse amor de 8 anos aí juntos. Vamos casar no Recife. Vamos casar no Recife. Que delícia. Casar é muito bom. Aproveite muito a festa, vai ser o dia de vocês. Estão convidados, viu? Sim, olha lá, já aceitei esse convite, tá? Bom, sobre o Eric ali, vocês empreendem juntos, têm os negócios, aplicam ali as estratégias para os clientes. Qual recomendação você teria para casais que empreendem juntos? Porque dá tão certo de vocês. Claro que tem briga, né? Às vezes acontece alguma coisa. Eu também empreendo junto com o Rodrigo. E eu vejo muito casal falando, trabalhar junto não dá certo. Tá? E você provou que pode dar certo, né? Dá certo. Então, eu acho que no primeiro momento a gente não sabia como lidar, né? A gente queria impor nossas opiniões, o que a gente queria fazer. E estrategicamente a gente falou assim, você cuida dessa parte e eu cuido dessa parte. E você pode me dar opinião sobre o que eu cuido, mas a decisão final é minha e você não pode reclamar e vice-versa. E aí começou a melhorar bastante o nosso relacionamento, porque a decisão era dele, por mais que eu não gostasse, e comigo do mesmo jeito. E a gente foi trabalhando isso. Mas o que aconteceu? Mesmo assim, a gente queria impor a nossa opinião. Tipo, mesmo cada um tendo o seu negócio, as suas atividades, vamos dizer assim, a gente ainda queria impor a nossa opinião. Foi quando a gente falou assim, olha, vamos fazer o seguinte... não é quem grita mais alto, mas quem tem o melhor argumento. Se o melhor argumento for bom para a empresa, independente de quem dá o melhor argumento, a gente vai nesse argumento. E a gente precisa argumentar por que ela é bom para a empresa e não para a gente. E aí foi um divisor de água, porque a gente começou a argumentar. Então, vence quem melhor argumenta. E no começo eu sofri muito, porque ele é muito bom argumentando. E foi ótimo porque eu comecei a melhorar esse meu poder de argumentação. E hoje a gente trabalha muito bem. Claro, ainda existe um problema ou outro, mas isso existe em qualquer empresa, em qualquer a gente vai ter que lidar, sócio, né? Eu sempre brinco, ser feliz ou ter razão. Isso serve para o casamento, para a empresa, né? Tem momentos que a gente precisa recuar, tem momentos que a gente precisa ser mais empático, ouvir o outro, então faz parte da rotina da vida. E outra coisa, gente, vou dizer para vocês, fala assim, vocês conseguem separar pessoal do profissional? Eu não consigo, não. Se eu tô com raiva dele no pessoal, vai pro trabalho. Se eu tô com raiva dele... O Rodrigo tá aqui, tá fazendo a gravação, ele riu, né? Porque ele fala sempre isso, né, Rodrigo? Não dá pra separar a vida pessoal do profissional. Eu não consigo. Então, você faz pessoa assim, a gente separa muito bem. No meu caso, a gente não separa. Eu não consigo separar. Se eu tô com raiva e ponto. Seja na empresa, seja fora da empresa, a gente sempre se resolve, mas eu não consigo. Se quem consegue, tá ótimo, mas a gente sempre... E ele fala, mas é da empresa. Depois eu tô chateada do mesmo jeito. No final passa, mas essa ideia que, separa que dá certo. No nosso caso, a gente não consegue separar e dá certo. A gente tá aqui, faz empresas maravilhosas, que é um sucesso nacional e tá tudo bem. E é legal ver a trajetória do casal e o que vai sendo construído juntos, não é? E assim, e a evolução do casal, né? Porque quando a gente começou, Eric, ele já tinha essa veia profissional de empreender, mas eu não tinha. Eu era CLT e para mim era um mundo totalmente novo, de todas as inseguranças de um CLT. E se eu não ganhar dinheiro no mês seguinte, como é que vai ser? Eu preciso guardar uma reserva. E a gente, pelo menos eu fui criada para não empreender. Eu fui criada para passar no concurso público, eu sou de Brasília, então bem sucedido é quem passa no concurso público. Eu trabalhar CLT, né? Ganhar bem trabalhando CLT. Então, para mim, eu tive muita dificuldade de sair do CLT pela segurança, ou melhor, a falsa segurança, porque você pode ser demitido em qualquer momento, para poder empreender. E quando eu decidi empreender, eu falei assim, esse é o momento da minha vida, eu não tenho filhos, eu tenho uma reserva financeira, eu posso fazer isso. Gente, os melhores empregos, os melhores salários vieram até mim.
E recusar, para mim, foi muito difícil. Uhum. Porque era muito bom, um salário de executivo bastante bacana. Mas eu falei, gente, se eu não me der a chance de me permitir, se eu tiver sempre medo de fazer, quando é que eu vou conseguir empreender? E aí eu neguei todos os salários bacanas, com aquela dor no coração, com medo de tipo, será que eu tô fazendo uma coisa errada? Será que eu vou me arrepender no futuro? E eu não me arrependi. Porque um CNPJ, ele traciona muito mais que um CPF. Sim. O CPF, por mais que você ganhe um salário bacana, você tá estagnado ali. Você pode até aumentar alguma coisa, mas nada como um CNPJ. Então, se você tem dúvidas sobre empreender, eu arriscaria. Sim. Tem os seus prós e os seus contras, mas no final do dia você poder gerar prosperidade para outras pessoas, para o teu cliente, para o teu colaborador, é uma coisa que me satisfaz muito também. Né? E não é fácil, tá, gente? Tem gente que acha que tem um glamour, você ser empresário, empreender, trabalha mais que o colaborador, não é? Olha, gente. Até respirar. Mas isso é muito real, porque as pessoas têm essa falsa ilusão que você empreender, você não vai trabalhar. Eu acho que no começo, então, você é tudo. No começo, você é financeiro, você é marketing, você é tudo dentro de uma empresa. Então, eu trabalhava, gente, final de semana, feriado, trabalhava de noite. Eu não tinha horário para trabalhar, mas o lado bom, eu adoro trabalhar. Então, para mim, nunca foi um sacrifício. Hoje, depois que a empresa está estabilizada, está maior, eu consigo sair mais operacional, consigo ter pessoas estratégicas me ajudando, mas eu ainda trabalho muito, porque o olhar do dono é sempre diferente, né? Você tem um carinho ali, uma coisa que você tá preocupada com os detalhes. Eu sou obcecada pelo detalhe do detalhe, então eu sou sempre ali olhando o detalhe. E, claro, no começo você trabalha muito, 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 muito. Depois você continua trabalhando muito, mas com outras coisas que não são tão operacionais. Sim. E como que entrou a experiência do cliente na sua vida? Eu sei que você veio da parte do atendimento, do relacionamento, mas qual foi o momento que você se deparou com esse conceito, experiência do cliente? Como que foi isso? Então, eu trabalhei a minha vida toda com o cliente. Eu comecei numa construtora como analista, respondendo o CRM e atendendo a ligação. Então, eu sei toda essa parte que nunca, não é experiência, né, atendimento ao cliente, e comecei a me destacar, como eu falei inicialmente, porque eu tinha uma desenvoltura muito boa para resolver problemas. Então, assim, tava na minha mão, eu ia resolver. E se eu não conseguisse resolver, eu falava, olha, eu não consigo resolver por isso, por isso, por isso, e eu entendo caso você queira destratar e tal, porque eu acho que ser honesto com o cliente faz total diferença. Ele te respeita. Mesmo que no primeiro momento ele vai ficar chateado com você, porque não era aquilo que ele esperava, mas ele te respeita. Ele sabe que você sempre vai falar a verdade pra ele. E eu fui me desenvolvendo, fui criando. E aí, como eu te falei no início, eu fui ser coordenadora do Nordeste. O que aconteceu nessa empresa? Depois de alguns anos que a gente estava trabalhando no Nordeste, ela decidiu fechar o Nordeste. E eu não queria vir para São Paulo, ela é de São Paulo. Eu falei, pô, eu não quero ir para São Paulo e eu quero continuar morando aqui. E ela falou, beleza, pode me demitir. E aí foi quando eu conheci Eric. E Eric falou, poxa, você tem um know-how muito bacana de lidar com o cliente. Eu nem ouvia falar a experiência do cliente, que ele mais customer experience, né, que é a metodologia em inglês. Ele falou, você precisa se especializar, você precisa ir nos Estados Unidos, você precisa fazer o curso, você precisa fazer os cursos aqui. E aí eu peguei tudo que eu já sabia sobre cliente, e aí eu fui aprender tecnicamente como é que isso era feito. Aí tenho certeza que você se deparou com vários conceitos e falou, eu só achei o nome, porque isso aqui eu já fazia, não é? Exatamente. Então, tudo já fazia, só que não sabia tecnicamente o que era. Então, eu fiz essa experiência, eu fiz cursos internacionais e nacionais, e peguei toda a minha bagagem de 10 anos de relacionamento com o cliente, e aí abri uma consultoria. Nossa primeira empresa foi uma consultoria. Que legal. E aí, o que a gente percebeu? A gente percebeu que as pessoas não entendiam o que era sucesso do cliente, o que era experiência, que existia uma metodologia. As pessoas associavam que atendimento do cliente ia tratar só o cliente bem. Isso é o feijão com arroz, isso é o básico. E aí, a gente precisa criar mão de obra, a gente precisa fazer com que as pessoas saibam essa metodologia, saibam como funciona. Foi quando surgiu a K-University. Você foi uma das nossas primeiras alunas, inclusive em 2020, porque a gente queria capacitar os profissionais. E aí nasceu a K-University, porque a gente achou que faltava mão de obra, que só ir lá fazer uma consultoria não resolveria. A gente precisava capacitar as pessoas que estavam lá dentro para continuar o que a gente estava ensinando. Legal. Pegando o gancho da experiência do cliente, eu quero falar um pouco sobre mercado de luxo. E hoje, por exemplo, na minha atuação profissional, eu estou inserida no contexto do mercado de luxo. Por quê? Os clientes que a minha agência aconselhava e atendia do posicionamento da marca, a gente começou a ensinar a experiência do cliente para eles. E eles começaram a ficar mais bem posicionados, a aumentar o ticket, e muitos deles começaram a ir para o mercado de luxo, porque migrou de público através da experiência do cliente. E eu vejo que a cereja do bolo do mercado de luxo, ela está na experiência do cliente, não é? Detalhe do detalhe. A gente
como você falou, a gente tem um evento chamado 7X Week, a gente chamou a diretora-geral da Dior aqui no Brasil, a Daniela Horta, maravilhosa, e ela falou na palestra dela, a gente é obcecado pelo detalhe, do detalhe, porque uma pessoa que compra um artigo de luxo, ela já tem tudo, né? O que ela quer? Ela tá ali, é um detalhe que faz ela comprar com você, é uma experiência que faz ela comprar com você. Não é a bolsa, é a experiência de ter uma bolsa. Então, eles são tão obcecados ali pelo detalhe. E eu acho que o mercado de luxo, ele se tornou tão focado na experiência do cliente, porque a experiência do cliente, ela tá muito focada nesses micros momentos, nesses micros detalhes. Tudo conta, desde o primeiro momento que você vê a marca, toda essa jornada, você está pensando na experiência do cliente. Então, a marca de luxo, ela já pensava nisso muito antes da gente, só que não sabia que era Customer Experience. Ela já era experiência do cliente desde sempre, né? Exatamente. E isso é muito legal que você falou, que as marcas, há muito tempo, elas pensam sobre isso, e existem dois conceitos de luxo. O luxo tradicional, que vem de gerações, que as pessoas, a família admira a marca e tem ali um relógio, uma bolsa, enfim. E agora muito tem se falado sobre o luxo contemporâneo, que é sobre a respeito de você viver experiências. E a nova geração, ela vem super conectada com isso, sobre viver novas experiências, né? Inclusive o seu evento que você promove anualmente presencial é uma experiência, né? Total. Conta um pouquinho dos bastidores, assim, desse evento, no que vocês pensam, como que vocês fazem para encantar, pra gente até aproveitar e divulgar um pouco sobre o evento. Então, quando a gente pensou no evento, a gente precisa pregar aquilo que a gente fala. Não adianta falar sobre experiência se eu não estou entregando experiência. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisava se posicionar eu entrego experiência. Eu não só falo, eu não só ensino, mas eu também faço isso com as pessoas. E aí, a primeira coisa, eu falei, eu quero ser disruptiva, eu quero sair do convencional, eu não quero fazer numa feira, num galpão, eu não quero fazer num hotel. E aí veio a ideia de um castelo. E aí eu falei, eu não quero fazer em qualquer castelo, não é só um tijolinho de castelo. E aí lá em Recife tem um castelo que ele é o maior museu de armas brancas do mundo, dentro de uma mata atlântica, então é muito legal. Eu falei, gente, eu quero esse lugar. E ele nem fazia evento corporativo. E aí eu falei, cheguei lá, falei assim, olha, eu tenho essa ideia, eu quero fazer esse evento. Ele falou, a gente não faz eventos corporativos, eles fazem casamentos lá, mas eventos corporativos não. E aí eu argumentei, fiquei boa em argumentação, lembra que eu falei do maridão? Precisei ficar boa em argumentação. E eles toparam, e foi um sucesso, e a gente traz uma experiência desde o início até o final. Então, se vocês nunca foram, é uma boa oportunidade de vocês conhecerem uma experiência da jornada do início ao fim, desde o momento que você compra o ingresso até você sair de lá, a gente pensa na experiência. É em Recife, né? Isso. É em Recife o evento. Eu quis muito ir, esse ano eu vou. Eu só não fui no ano anterior, quando teve, que eu tava grávida, todo aquele processo. E esse ano eu já falei com o Rodrigo que nós vamos nos organizar para estar com vocês. E o que eu penso? Você que de repente mora em outra cidade, pode pensar, nossa, o Recife é tão longe, mas eu tenho algo para te falar. Você ir num evento desse porte, falar sobre experiência, os insights que você vai ter lá não tem preço, não é verdade? Exatamente, porque o que a gente faz? Hoje em dia, as informações viram obsoletas muito rápido. O que funcionava hoje não funciona ontem. Quando você vai num evento desse, a gente está trazendo executivos de grandes empresas que gastou muito dinheiro para poder fazer teste de experiências que funcionam dentro da empresa dele. Então, a gente está te trazendo o que há de mais moderno. Você está aprendendo o que as pessoas estão fazendo ali na prática, no momento. Não um livro já virou obsoleto, um curso já virou obsoleto. Lá não, ele está falando o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo e como é que você consegue aplicar isso no seu negócio. Então, faz total sentido. Além das palestras, no dia seguinte, tem um Business Days, que é no Porto Digital, que é um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, onde são rodadas de negócios. Lá até sociedade já saiu de feedback. Olha, eu tenho um sócio que eu conheci no Business Days. Então, assim, no outro dia, o creme de la creme são as pessoas realmente interessadas em fazer negócios, em conhecer negócios e prospectar, né? E é muito bacana, então faz sentido. Não é porque a gente faz, né? Porque quando a gente faz, a gente já tem aquele carinho maior, mas porque realmente traz resultado. Eu sempre sigo do caminho que para dar certo precisa ser bom para todo mundo. Quando é bom só para um, não resolve. Muito bom. Viram, né? Organizem a agenda de vocês para vocês estarem aí presentes. Agora em junho também vai ter, né? O online. O online. O online. O online, o que acontece? Vou em papel empreendedora. A gente, o online foi o seguinte: entrou a pandemia, ia ser presencial e a gente pensou, poxa, vamos ter que pivotar. Empreendedor é isso, é pensar no tempo real o que eu posso fazer para resolver. E a gente pensou, vamos fazer online. E aí eu pensei, pensar grande, pensar pequeno, gente, dá o mesmo trabalho, eu quero pensar grande. Já que é para fazer, eu quero fazer como se fosse melhor. E a gente começou a chamar pessoas de fora do Brasil. Quem criou a metodologia fora? Quem criou a metodologia de sucesso do cliente, de experiência do cliente? E a gente chamou os melhores referências. E aí
O 7X Week se tornou hoje, o 7X Week, ele é o maior evento de sucesso e experiência do cliente da América Latina. Uau. Né? E, de fato, não foi por nós que fomos dados, mas pela quantidade de pessoas. Que são 35 mil ali, pessoas assistindo. Assistindo não, que inscrito assistindo tem de 2 a 3 mil pessoas. Então é muito bacana. E também são executivos de grandes empresas falando o que eles fazem. Então, e é 100% gratuito, democratizado, para que todo mundo possa assistir, para que todo mundo possa entender como é a experiência do cliente. A gente faz isso exatamente, é o ganha-ganha. O 7X Week Online, a gente tem uma percepção que todo mundo ganha. Os palestrantes, eles ganham porque ele está dando visibilidade, ele está se mostrando para o mercado. O participante, ele ganha porque ele está aprendendo conteúdo de altíssimo nível. E o patrocinador, ele ganha porque ele está divulgando a sua marca para todas as pessoas que estão ali. Então, eu acho que o 7X Week, ele tem ele criou esse nome, essa marca tão forte, porque é exatamente isso. Todo mundo tem que ganhar. Sim. Ninguém perde. Legal. Bom, só para dar uma contextualizada, eu acredito que a Camila pode me corrigir ou complementar o que eu vou falar. O sucesso do cliente, ele vai muito para a parte de métricas, para você poder mensurar toda essa jornada com o cliente. E a experiência do cliente é como o cliente se sente ao se relacionar com a sua marca, né? Exatamente. Tô indo na linha certa? Totalmente. Ai, pode que bom, continuar. tô com a mentora aqui, que responsabilidade, né? E eu gosto muito de ter as duas vertentes, porque você consegue mensurar e, assim, a experiência, a parte como ele vai se sentir, é uma coisa que você precisa colocar o teu coração e a tua essência para poder aplicar uma estratégia, não é verdade? E eu, por exemplo, eu vou falar algo para vocês que tem me tocado muito, a gente vê na jornada empresarial, as pessoas falam assim, você precisa deixar um legado, sua marca tem que deixar um legado, isso é trabalhado através da experiência. E isso eu vi muito tangível, sentir o que é legado com relação ao meu pai faleceu recentemente, no velório dele veio essa questão e trouxeram que ele era uma pessoa que servia, ele não media esforço para ajudar o próximo, para poder servir, fazer algo, consertar algo na casa de alguém, levar alguém que precisava de carona, ele sempre fazia muito isso. E um dia ele picou o melãozinho, trouxe pra mim com um palitinho, assim, um prato lindo, sabe? Eu falei, nossa, ele me ama, porque ali era a linguagem do amor do serviço. E o que você faz, eu não sei se você já parou para pensar nisso, porque você teve uma ideia, imaginou trazer o palestrante, ganhou uma proporção que você não imagina, e o quanto de mentalidade, de consciência você despertou e gerando emprego. Você já parou para pensar nesse legado, nesse impacto que vocês têm? Nossa, não, nunca parei para pensar sobre isso, mas faz sentido. Não, mas a gente traz... Assim, eu sou uma pessoa que fui impactada e aprendi com vocês, e hoje eu gero prosperidade para o meu negócio, e os meus clientes são impactados, é uma egrégora, um tamanho assim que é uma coisa... É o bem, né? Vai se proliferando. Então eu queria que você levasse essa mensagem daqui hoje, que o que vocês fazem, vocês já estão deixando esse legado, né? O do meu pai eu percebi ali no enterro, no velório e tal, mas se você parar para pensar, olha que impacto do bem que vocês estão fazendo. Parabéns, hein? Poxa, obrigada. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Mas é bom. Eu acho que tudo que a gente faz, que ajuda outras pessoas, faz sentido, né? Não faz sentido você fazer algo que não tá ajudando, que não tá prosperando, que não tá dando impacto. A gente fala que o 7X Week é um MBA, porque são 50 palestras. Então, se você tá ali focado, você vai aprender, você vai conseguir mudar, você vai conseguir... A gente já teve alunos que falaram, pô, olha, eu tive um insight que mudou tudo aqui. Quando alguém dá um feedback desse, a gente fica muito feliz, poxa, a gente conseguiu ajudar outras pessoas verdadeiramente. Só que eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. E, poxa, a gente já deve ter ajudado milhares de pessoas. E graças a Deus, em que continue muito o 7X Week para a gente poder ajudar muitas e muitas pessoas ainda. Sim, até uma possibilidade para quem pensa em fazer uma transição de carreira, tá um pouco desanimado, tem habilidade com o cliente, seria legal conhecer vocês, o trabalho, participar do evento online, que pode ser o seu despertar. E é muito legal essa abordagem da visão do cliente, porque no meu ponto de vista me ajudou a ser muito mais empática. Por exemplo, tem empresas que às vezes o cliente do nosso cliente vai lá e coloca uma reclamação no Google. E aí a gente precisa fazer o gerenciamento da crise. E normalmente quando o empresário olha, ele quer ser reativo e já se justificar. Vamos entender, antes de falar com o cliente, aonde foi a falha no processo, poder deliberar sobre aquilo para dar uma resposta acolhedora. E ainda mais se a empresa errou, não é verdade? Verdade. Então, a experiência do cliente, eu vejo que ela traz muito dessa essência da gente ter um olhar empático com o cliente. Isso me ajudou. Às vezes eu chego num cliente, sabe, ele tá naquele momento turbulento ali, ou ele me deu uma resposta atravessada, eu paro pra pensar, mas será que eu fiz alguma coisa? Ou ele não tá num bom dia? O que tá acontecendo na vida dele? Como que tá a família dele?
A Eu descobri que nada é pessoal, na verdade. Exatamente, Nada é a pessoal. experiência do cliente, ele traz esse viés empático pra gente olhar pro cliente, não é? Totalmente, eu acho que eu aprendi com isso que nada é pessoal, que às vezes as pessoas estão no mau dia, às vezes as pessoas estão chateadas, e olha, essa aqui é a sacada de ouro. Quando o cliente está chateado com você, que ele fez um comentário ruim, é o melhor momento para você virar a chave com esse cliente. E quando você vira a chave, ele vira fã. Sim. Porque você mudou o conceito que ele tinha de você de ruim e você resolveu o problema dele. Ele começa a falar bem de você para todo mundo. As pessoas até ficam chateadas, falou mal de mim, não sei o quê. Eu falo, oba, problema, vou conseguir reverter a situação, ele vai virar meu fã, ele virando meu fã, ele vai me indicar, eu vou ganhar mais dinheiro. Então, assim, tudo é como você olha também, sabe? A expectativa, as pessoas olham para uma reclamação com um lado ruim. Eu olho como uma reclamação, tipo, cara, eu posso melhorar, eu posso fazer melhor. Tem gente que paga milhões de dinheiro para descobrir o que precisa melhorar, e muitas vezes o seu cliente está dizendo para você o que você precisa melhorar e você não está melhorando. Sim. Então, não adianta fazer uma pesquisa de satisfação se você não vai pegar a pesquisa e resolver as coisas lá na fonte. É claro, você consegue resolver tudo? Não, você não consegue resolver tudo. Mas você pode fazer um pareto. O que 20% dessas reclamações representa 80%. E depois que você identificar esses 20 que representam 80, é como é que eu resolvo o problema na raiz. Não é o problema que eu tive com você, mas o problema que eu tive com ela, mas que nenhum outro vai conseguir ter. Então é ter esse pensamento mais raiz. Olhar para os processos, né? E eu falo que a experiência do cliente, ela mora num processo bem definido. E é uma coisa que as empresas fogem, né? De implantar processos. Pois é, as pessoas ficam pensando só no final, né? Da pessoa rindo ali. Mas para que no final seja bacana, tem todo um processo por trás. Inclusive, não adianta você encantar o seu cliente com um brinde legal que ele não tá esperando, mas você não entregou o arroz com feijão. Não fez o básico bem feito, né? É um tiro no pé. Você tá gastando dinheiro com algo que você deveria estar gastando dentro da sua empresa, que é fazer os processos bem definidos, fazer com que as coisas andem mais rápido, né? É fazer o arroz com feijão bem feito. Tipo, Camila, o que é uma boa experiência? Para mim, hoje, uma boa experiência é você entregar aquilo que você se propôs. Parece básico, parece que deveria ser assim, mas muitas empresas não conseguem entregar pelo menos o básico. Ou os processos, eles não estão tão definidos, que tem tanto ruído, tem tanto impacto ali, que a pessoa acaba ficando chateada com a compra, não porque o produto é ruim, mas teve tantos altos e baixos no meio do caminho, que acaba criando um trauma ali. Então, o que eu indico é, primeira coisa, eu quero melhorar a experiência do meu cliente, então melhore os seus processos. Inclusive, descobrir se os processos que você faz hoje, será que precisa ser feito? É um questionamento, porque pergunta para alguém, eu já tive isso, eu tive uma empresa e perguntei, por que é feito assim? A resposta foi, porque sempre foi feito assim. Então, a cara do Rodrigo lá de novo, né? Lá, ele fica nervoso quando ele ouve isso, né? Porque sempre foi feito. Não, eu convido você a pensar se os processos que são feitos hoje se realmente precisa. Se não pode ser refeito, ou se pode ser tirado, se realmente faz sentido. E o que te energiza quando você não tá trabalhando, que você tem teu tempo livre, tem teu tempo como mulher? Inclusive, a hora que eu encontrei ela, eu falei, maravilhosa, ela gosta de brilho, eu já vi que ela gosta de brilho, super reluzente, super bem cuidada. O que enche teu tanque emocional, que você fala, putz, isso aqui eu gosto de fazer, é um hobby pra mim e é legal? Então, eu sempre me escondi atrás do trabalho. Como eu trabalho no futebol clube, eu nunca me preocupei comigo. Eu queria me preocupar em fazer acontecer e entregar um resultado. E aí teve uma época da minha vida que eu engordei muito, que eu fiquei muito gorda, que foi na pandemia, que eu comi bastante, e falei, poxa, eu preciso emagrecer. E o que acontece? Gente, eu já tinha testado todos os métodos que você imaginar, tipo, todas as dietas, todos os medicamentos, eu até consegui emagrecer, mas eu sempre voltava. E foi quando eu decidi fazer a bariátrica. E quando eu decidi fazer a bariátrica, eu levei muita pedrada. As pessoas, você vai pro caminho mais fácil, você vai pro caminho, né, por que você não toma vergonha na cara? É só parar de comer. As pessoas não entendem que é uma doença, não entendem que existe algo por trás. E eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer a cirurgia. E foi quando eu comecei a olhar para mim com outro olho, eu comecei a me cuidar, eu comecei a parar para pensar em mim. E fiz a cirurgia. E eu conto pra todo mundo que eu fiz a cirurgia, porque muita gente fala, por que você fica falando? Porque eu quero ajudar outras mulheres que tá com o mesmo problema, porque eu não acho... As pessoas, foi muito fácil. Eu não acho muito fácil. Eu fiz bariátrica também, tá, gente? 2 bariátricas aqui. Como é importante a gente olhar pra si, né? E assim, pra mim também foi útil, porque eu tentava fazer dieta, marcava academia e a coisa não andava. E aí eu descobri, no meu caso, que a razão foi emocional e lá na infância uma coisa muito mais profunda, entendeu? Pois é. E aí eu acho que você tem que fazer as coisas que te fazem bem. As pessoas acham que é fácil. O problema das pessoas que só você sabe quem você sofre, só você sabe a sua dor. É muito fácil as pessoas falarem assim,
toma vergonha na cara, é só parar de comer. Uhum. Se fosse fácil assim, não existiria gordinho, gente. Porque ninguém quer ser gordinho. Ninguém quer ser gordinho. Então, foi a partir daí que eu comecei a me olhar com outros olhos. Eu comecei a falar sobre isso, a contar as minhas dificuldades, a contar os meus medos. E isso me energiza. Para ajudar outras mulheres. Outra coisa que eu faço, que eu adoro, eu sou do Grupo Mulheres do Brasil, eu sou voluntária. E quando eu decidi ser voluntária, eu falei assim, poxa, eu quero devolver pro universo o que ele trouxe de bom pra mim. Eu quero poder doar um pouco do que eu sei para outras pessoas. E comecei sendo voluntária do Grupo Mulheres do Brasil, e isso também me enche muito o coração, eu gosto muito. A gente criou um projeto chamado Mulheres de Sucesso, que é para empresárias que estão ali começando, ou mulheres que apanham do marido, que precisam ter a sua própria renda. São coisas que você verdadeiramente faz a diferença na vida de outras pessoas, e isso me enche muito o coração. Então, acho que as duas coisas que eu olhar pra mim, com o olhar de eu quero me cuidar, eu quero me tornar magra, eu quero me achar bonita, e também ajudar o próximo, eu retribuir aquilo que eu ganhei. Então, são essas duas coisas que me fazem. Legal. E como é bom quando a gente sabe que a gente tá acendendo a luz da outra pessoa, não é verdade? Que tá ajudando. Quando eu fiz a cirurgia, várias pessoas vinham me perguntar, eu falava do meu processo, e a gente tá trazendo luz, tá trazendo clareza para essas pessoas. Então, se você tem um talento, não se esconda, né? Não se esconda, não fique ali na síndrome da impostora, começa a falar, porque à medida que você vai colocando seus talentos para fora, você vai ver o resultado que isso vai dar num formato de legado. Então, não se esconda e comece a proporcionar isso para outras pessoas. E até tem um fato muito interessante que eu tava num provador de roupa, né, trocando de roupa, e a moça falou assim, nossa, você é muito bonita. E eu sempre falo, nossa, você sabia que eu era gorda? Eu sempre falo, eu perdi 55 quilos, Eric, por que você faz pra todo mundo? E aí eu vou contar o que aconteceu. Eu falei assim, nossa, eu era gorda, eu perdi 55 quilos, aí eu pego o celular, nossa, a pessoa, nossa, você era mesmo gorda. E aí a mulher me abraçou, começou a chorar e falou assim, eu vou fazer a minha cirurgia. Olha! E aí, tá vendo? Às inspirou vezes, ela, né? Exatamente. Aí você fala, tem medo, não quer falar. E eu sempre falo, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo, eu era gordinha, eu emagreci. Quando eu fiz as reparadoras, que é uma dúvida de muita gente, eu contei toda a minha trajetória, disse que eu fiquei com medo, que no primeiro momento, quando eu vi a abdominoplastia que você corta de um lado pro outro, me deu um desespero, mas hoje eu falo, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então eu sempre conto o real. Assim, eu não sei se todo mundo vai ter as mesmas coisas que eu tive, mas eu conto o que aconteceu comigo, porque é uma forma das pessoas, poxa, eu posso esperar isso, pode acontecer comigo, pode não acontecer. Eu acho que é uma forma de ajudar o próximo sem perceber que tá ajudando. Legal, muito bom. Bom, para a gente finalizar o nosso assunto, vou te pedir um insight aqui para nossa audiência, já que você é uma referência na América Latina em experiência do cliente. Quem tem o seu negócio, às vezes pensa, eu não tenho dinheiro para investir, eu quero melhorar aqui a minha experiência do cliente, é um pequeno empreendedor, uma pequena empresária. Por onde que a pessoa pode começar? Tá, eu vou responder sua pergunta, mas antes de responder sua pergunta, eu queria explicar o que é sucesso e experiência do cliente de forma prática. Porque muita gente tem dúvidas em como é que funciona. Se confunde, né? Se confunde. E as pessoas falam, Camila, mas não é a mesma coisa? E a gente vai falar de um processo muito simples que qualquer pessoa consegue entender. Por exemplo, eu vou num salão de beleza. Eu chego lá, não tem ar-condicionado. Quando lavo meu cabelo, me molha inteira. Mas quando eu cortei, ficou lindo. Então eu tive sucesso. Check! O que eu fui fazer lá foi entregue. Ao contrário, também pode acontecer. Eu posso ir no salão, ter ar-condicionado, cafezinho, chá, cappuccino. Quando lavo o cabelo, faz aquela massagem maravilhosa. Experiência incrível. Mas quando eu cortei meu cabelo, eu não gostei. Então eu tive uma boa experiência, mas eu não tive sucesso. No outro caso, eu tive sucesso, mas não tive uma boa experiência. E o melhor do mundo é que você tem os dois. Então eu só queria botar esse conceito para quem não consegue entender, né? Ficou prático, né? Eu já fui pra parte da métrica e do sentimento, mas é isso aí. E de forma prática, é isso que eu digo para vocês. E aí, o que eu falo para você hoje, que você quer implantar a experiência do cliente? Primeira coisa que você precisa fazer é ouvir o seu cliente. Existe uma pesquisa de mercado que 80% dos empresários acredita que entrega experiência para o cliente, enquanto apenas 8% falam que realmente recebem. Então, você é míope. Quando você tem um negócio, você acredita que o seu negócio é bacana. A gente não acha que é ruim, a gente não acha que precisa melhorar. Né? Então, a primeira coisa é ouça os seus clientes, façam pesquisa, entenda o que eles gostam, por que eles compram de você, por que eles estão com você, por que eles indicam você. Quando você começar a entender os porquês, você começa a corrigir. Ou o que ele não gosta que eu posso melhorar. E aí você vai começando arrumando as experiências simples. Você não gasta nada para ouvir o seu cliente. E muitas coisas do qual ele vai falar, você vai entender que também não vai precisar gastar financeiramente. Você vai conseguir mudar processo. Vai ter que mudar processo, vai ter que mudar pessoas, às vezes. Mas nem tudo tá naquele dinheiro. Eu preciso gastar muito dinheiro
para poder fazer uma experiência. Fazer uma caixa, mandar um recibidão para o meu cliente, nada disso, né? Não precisa. E eu quero, eu sei que a gente está finalizando, mas eu só queria dar um insight que aconteceu na Estônia. Eu fui na Estônia, lá com a Naline, a gente conhecia, fazer uma parceria, e eles me contaram uma história, gente, que vale a pena contar. É o seguinte, os atendentes da Estônia, eles são preparados para ter uma escuta ativa e tentar resolver o problema do cliente de alguma forma. E aí, um cliente ligou e estava com a voz muito ruim. E aí ele falou assim, olha, eu tô com a voz muito ruim porque eu tô com câncer na garganta, eu não tô conseguindo falar, então se você não conseguir me ouvir, fala que eu tento falar um pouco mais alto. Esse atendente atendeu, resolveu o problema do cliente e ficou com aquele negócio no coração. Falou, poxa, cara, será que a gente consegue fazer alguma coisa para esse cliente? E aí, o que ele fez? Ele pediu que todos os funcionários da empresa colocassem uma palavra de apoio no post-it para mandar para esse cliente. E eles pegaram, compraram um baúzinho, e com muitas palavras de apoio mandaram para esse cliente. Esse cliente morria de chorar, falando, nossa, muito obrigada, vocês me deram força, isso transformou minha vida. E o que eles gastaram? Post-it. Então, assim, nem sempre é uma coisa grande que causa impacto. Sim. Às vezes o simples causa muito mais impacto do que algo grandioso. Sim, muito legal. Um detalhe, você se conectar ali de alguma forma emocional com a vida do teu cliente vai fazer toda a diferença. Eu vejo muitos empresários ou equipe comercial que está ali naquele âmbito de vender. Sim, isso é importante, porque a empresa precisa de resultado. Mas até no momento de colher o briefing ali, para entender as necessidades, para poder montar uma proposta, algo personalizado, na hora de levar essa proposta, coisa simples. Não queira passar correndo o que você faz. Tem um tempo, explica passo a passo. Esse tipo de atenção, no início, já começa a colher o cliente, não é? Eu acho que a empatia é uma palavra muito batida, mas as pessoas não usam ela realmente como ela é. Então, por exemplo, se eu sou mãe de primeira viagem e eu vou comprar o quarto do meu bebê, eu tô cheia de dúvidas. E se a vendedora consegue ter empatia e entender que é meu primeiro bebê, ela vai entender que tudo eu vou ter dúvida, eu não vou saber qual o melhor, o que comprar e onde comprar, e ela vai responder de forma simples e tranquila, porque ela sabe que aquilo ali é um universo novo para mim. Ao contrário, se eu tiver meu terceiro bebê e ela sabe que já é meu terceiro, ela vai conseguir ser muito mais prática, muito mais rápida. Ela sabe que não precisa explicar com detalhe, não precisa chegar explicar o porquê de cada coisinha, porque ela já é mãe 2 vezes, então ela já sabe como funciona. Então, ter essa empatia, olhar, entender quem é o seu cliente, se ele é se é mãe de primeira vez, ou se já é mãe algumas vezes, faz com que você consiga entregar, inclusive, melhores resultados, porque você entende o que ele precisa. Você não só fala, porque se eu não sei quem ele é, eu falo tudo. Se eu sei quem ele é, eu consigo falar de forma estratégica do que ele realmente precisa para conseguir conquistar algo. Bem legal. Vou até propor um exercício para você que assistiu esse vídeo até o final. Obrigado pela sua audiência. Eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários se você já aplicou alguma coisa relacionada à experiência do cliente. Partilhe aqui alguma coisa que funcionou para você, porque isso pode inspirar as outras pessoas aqui do canal a poder ver e quem sabe aplicar nos seus negócios também, né? Porque na troca a gente enriquece, né? Exatamente. Inclusive eu quero ler todos, porque vai que eu tenho algum insight bacana ali. E a gente pode aproveitar, tá bom? Camila, agradeço a sua presença, o seu tempo, seu carinho em estar aqui com a gente. Veio lá do Recife passar uma jornada aqui em São Paulo, né? É uma honra, gente. Para mim estar com vocês é sempre uma honra. Vocês são uma referência para mim também, gente. Eles são, né? Sempre as pessoas falam assim, Camila, eu só costumo indicar aquilo que eu acredito. Se eu não acredito, eu não indico. Se eu não acredito, eu não falo. Se eu não acredito, eu não vou. E a Natana, ela tem um potencial gigante, assim. Do dia que eu conheci ela até hoje, ela brilha, tipo assim, exponencial, assim. O crescimento foi gigante. Parabéns. Obrigada. Eu tô muito orgulhosa de fazer parte, pelo menos um pouquinho, desse seu crescimento exponencial. E vamos juntas acender a luz de outras pessoas. Gente, isso aí. E ela vai muito mais longe. Se ela já tá aqui, olha, o céu é limite. Amém. Vamos juntas aí deixar esse legado. Obrigada, viu? Um beijo pra pessoal. vocês.